A pastora Ana me convocou na semana passada para estar trazendo a mensagem nesse dia tão especial. É um dia muito especial para nós. E eu digo que é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Me perguntasse, você vai querer aquele púlpito? Não, eu quero esse aqui. Aí o pastor Roberto veio pregar aqui, não tem um outro menor, não. O pastor Roberto quis pregar aqui de baixo hoje. Mas o Senhor tem falado muito a nós através desses púlpitos aqui. Tanto esse aqui nas quartas-feiras e o púlpito maior ali nos domingos. E eu tenho sido muito edificado e venho falar aqui, na qualidade de ovelha desses pastores, esses pastores que têm nos abençoado tanto. E é interessante que a gente fica pensando, gente, o que eu vou falar no dia do pastor? O que eu vou falar em homenagem aos pastores? Eu tenho que falar na qualidade de ovelha, não é verdade? E o Senhor, durante essa semana, falou muito ao meu coração, principalmente porque essa semana ainda teve esse detalhe, que essa semana foi minha semana de prova no seminário. Mas é interessante que essas matérias iniciais do seminário, elas têm, elas são generalistas, assim, mas elas trazem alguns conceitos muito básicos, importantes. Eu tenho uma matéria que se chama Ministério e Vocação e Serviço Cristão. E lá na matéria estava lá, Ministério Pastoral. E fala desse chamado que esses irmãos têm, esse chamado especial que esses irmãos têm, e que tentam, às vezes, escapar durante um tempo, e esse chamado vem cercando, e muitas vezes eles procuram períodos sabáticos, mas não tem jeito, esse chamado é muito forte, e a responsabilidade continua vindo, porque a fome das ovelhas é grande. E muitas passagens na palavra de Deus fazem exatamente essa analogia de pastores e ovelhas. E ser pastor é uma responsabilidade muito grande, porque a gente viu aqui na encenação das crianças como é que as coisas acontecem, como é que Jesus traz o alimento para vocês através do Espírito Santo, iluminando esses irmãos e trazendo aquele alimento para que possam estar trazendo para as ovelhas famintas nesse deserto que nós temos vivido nos dias atuais. E essa analogia traz uma responsabilidade ainda maior, porque o próprio Senhor se coloca como pastor, como bom pastor, e pesa. Eu digo que pesa porque estar aqui nessa noite pesa, e pesa muito, é muito forte. E só para trazer um exemplo, eu queria convidar os meus colegas ovelhas para que nós possamos
recitar, tá, Ângela? A gente vai recitar um exemplo que é muito forte sobre essa analogia, que é o Salmo 23:1. Vamos todos juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a palavra traz essas comparações nossas de ovelhas e pastores, para demonstrar também, tá, esse papel de liderança que os irmãos têm sobre nós. Foi mostrado aqui na peça da meninada. E é interessante que o título, que a Vivi falou, eu preciso de um título para colocar na thumb. E o título é Um Melhor Rebanho para o Bom Pastor. Aí o trio vem aqui, e como é que o Senhor vem preparando os nossos corações para falar sobre a importância dessa liderança, né, e desse fazer discípulo que foi mostrado aqui. Na matéria que eu estudei essa semana, ela coloca algumas funções, 5 funções especiais para o ministério pastoral. O primeiro de dispenseiro, o segundo de arauto, o terceiro de testemunha, o quarto de servo e o quinto de paternidade. Vou falar paternidade, era de pai, mas a gente tem a pastora Ana aqui conosco, né? Então são os nossos pais. E é interessante que na encenação das crianças aqui, o pastor levantou e foi fazendo o quê? Foi multiplicando essas responsabilidades. Nós aqui, batistas, temos essa ideia de igreja de servos, igreja diaconal, igreja que também participa de todos esses papéis. Dispenseiro é o que cuida, né? Cuida de todas as bênçãos que o Senhor nos dá, certo? E a gente vê que às vezes o pastor, ele precisa se equilibrar nessa função de dispenseiro, porque uma das bênçãos que o Senhor deu para eles foi a família, foi a esposa, os filhos, né? E ele tem que cuidar com muito carinho, não só ele, todos nós. A função de arauto, o arauto é aquele, a gente vê muito nos filmes medievais, é aquele corneteiro que vem trazer a palavra do rei, as ordens do rei. E o arauto, pastor, o nosso pastor arauto, ele traz a mensagem, traz o evangelho, traz e nos ensina a multiplicar. Ele traz no sentido para que todos nós possamos espalhar essa mensagem. A função de testemunha, a gente está estudando o livro de Atos, e tem o versículo que eu mais gosto, Atos 4:20, que diz que nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse é o papel da testemunha, é falar aquilo que ela viu e ouviu. O papel de servo, tão bem mostrado por Jesus. A gente estudou no ano passado o livro de João. Em João 13, Jesus faz o quê? Naquele momento ali que ele está dando as instruções finais para os discípulos, a partir de João 13, que ele estava com aquela angústia tremenda também, mas antes disso, o que ele fez com os discípulos? Lavou os pés dos discípulos, função de servo. E a função de pai, que aí os filhos deles têm que dividir o pai com a gente. E quantas vezes o pastor é pai do filho dos outros, e é pai dos outros também. É verdade? Bom, eu queria, não é a passagem principal,
dessa noite, mas eu queria que nós estivéssemos lendo. Eu trouxe a Bíblia aqui, essa Bíblia caiu no chão, mas assim, hoje eu tive a oportunidade de ir numa programação da Somaja, lá na Cidade de Deus. Foi gostoso, gente. A gente costuma com a Bíblia do celular, mas foi gostoso levar a Bíblia pelas ruas ali da Cidade de Deus. E eu trouxe aqui, mas a gente vai ter a oportunidade de ler ali na tela, João 10, de 1 a 5. Por favor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ali tá, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos muito gratos, Senhor, pela Tua palavra, essa que nós lemos, as que nós iremos ler adiante, Senhor, porque não são apenas textos, ó Pai, mas são a Tua palavra, Senhor, para nós na noite de hoje, Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa completar a obra na vida de cada um aqui, Senhor, individualmente, a começar em mim, e possa, Senhor, multiplicar, Senhor, essa palavra, Senhor, e fazer, Senhor, com que, como igreja, Senhor, como rebanho Teu, Senhor, nós possamos, ó Pai, cumprir o propósito dela, Senhor, para a Tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Esse contexto rural, de ovelha, de pastor, de rebanho, de aprisco, para nós aqui, hoje, no século 21, Rio de Janeiro, ele não é muito acessível, vamos dizer assim, não é muito normal para nós. Mas eu acho que a gente precisaria se aprofundar um pouquinho mais, porque não tem jeito. É a palavra, é a Bíblia toda faz essa comparação, e tem um motivo de ser assim. Tem um motivo dessa comparação nossa como ovelha, desde o Antigo Testamento até o final. E Jesus aqui estava falando exatamente nesse contexto, porque ele era comum ali naquela época, as pessoas iriam entender, ou não. Jesus tinha dessas coisas, né? Ele conseguia falar somente aqueles corações que realmente estavam reconhecendo a voz dele como pastor. Como a pastora Ana trouxe aqui no momento de oração, aquele romano, que demonstrou uma fé maior do que muitos que já estavam caminhando com Jesus. Mas aí eu vou falar rapidinho sobre aprisco. O que vem a ser aprisco? Tá? Aprisco é lá na região que hoje em dia ali Gaza, né, naquela região ali, que hoje é a Palestina, né? O aprisco eram construções feitas de pedra, tá? E tinham dois tipos de aprisco, o aprisco de verão e o aprisco de inverno. O aprisco de verão, vou falar do inverno primeiro. O aprisco de inverno era um aprisco maior, né, porque o texto que a gente está lendo aqui, ele fala de um porteiro, né? Não fala de um porteiro? Porque no inverno os pastores iam lá, colocavam, né, vários rebanhos dentro de um
aprisco grandão de inverno, e pagavam uma pessoa para passar a noite ali no frio, tá? Tudo bem, eles voltavam no dia seguinte, e aí ele chegava lá na porta do aprisco e fazia o quê? Chamava as ovelhas. E as ovelhinhas de cada pastor reconheciam a voz e vinham. Certo? Só que ele fala, peraí, e tem um aprisco de verão, né, que é um aprisco menor, e nesse tempo o pastor coloca só as suas ovelhas naquele aprisco menor, e o que ele faz? Ele dorme ali na porta, porque está verão, então ele dorme ali na porta para que ninguém entre e para que nenhuma fera entre, certo? Então, só que no versículo 7, põe por favor, Ângelo, o versículo 7 a gente não leu. Jesus, pois lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, o Senhor Jesus se coloca como a própria porta, aquele que está à porta ali, que é o papel desse pastor que vai guardar as ovelhas ali nesse tempo. No versículo 1, já começa falando pesado, né? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra parte, é ladrão ou salteador. Então, para ser pastor, ele tem que estar ali à porta, ele tem que já conhecer as ovelhas, mas existem os ladrões e salteadores também. Tá? E eu estou querendo falar sobre isso, porque eu estou falando aqui na qualidade de ovelhas, e os nossos pastores, muitas vezes, têm que receber ovelhas que passaram pelas mãos desses ladrões e salteadores. São alguns que se dizem pastores, que recebem as pessoas ali e fazem ovelhas. Ângela, por favor, Ezequiel 34:4. E o capítulo 34 de Ezequiel, ele é muito firme com relação a esses pastores, e com relação a esses falsos pastores, e com relação ao futuro, ao destino desses falsos pastores, tá? Mas a ovelha, quando passa na mão desses pastores, tá? Diz assim, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscastes, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Muitas vezes os nossos pastores são obrigados a lidar com ovelhas que já passaram por outros rebanhos, que já passaram na mão de pastores que não eram pastores, que na verdade eles eram ladrões e salteadores, e vêm fracas, necessitando de alimento. Todos nós, a gente já fica meio que faminto para receber a palavra, mas tem umas que vêm raquíticazinha, fraquinha. Tem as feridas, porque às vezes foram tratadas com um certo rigor de palavras, feridas por gestos, por falsas doutrinas, ovelhas desgarradas que não querem nem pertencer mais a rebanho nenhum, porque se decepcionaram muito com esses pastores e dizem que se decepcionaram com a igreja, e são conhecidos hoje em dia como desigrejados, não querem mais fazer parte de um rebanho. Ovelhas perdidas que precisam de muito esforço, porque ali elas vão
se metendo em enrascadas tão grandes que depois, para esses pastores alcançarem, eles têm que, às vezes, até abrir mão das outras 99 para ir buscar aquela que está perdida. Mas os nossos pastores, eles acabam lidando também com ovelhas que não são ovelhas. Elas se acham ovelhas, elas se reconhecem como ovelhas. Hoje em dia está muito na moda um termo, né? Vamos chamar de ovelhas trans. Elas não são ovelhas, mas elas se reconhecem como ovelhas, e se apresentam como ovelhas. E aí eu queria que nós estivéssemos lendo o texto de Mateus, capítulo 25, de 31 a 34. E aqui é o texto que eu considero principal, é o que mais falou no meu coração. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Pode passar. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Bom, antes da gente começar, eu vou falar também, vou tentar trazer eu sou filho de agricultor, viu, gente? Meu pai mora na roça, então eu posso trazer um pouquinho de experiência desse contexto rural, tá? Primeiro eu queria falar desse texto aí, que ele fala de duas espécies, né? Caprinos e ovinos. Ovelhas e cabras, cabritos, bodes. Eu não sei se vocês já tiveram presentes nesse contexto aí de conhecer uma cabra, um bode, né? Ou a Magnólia conhece. Já comeu uma buchadinha de bode? Mas é interessante que eles têm características diferentes. Os caprinos, eles, além das características físicas, eles têm comportamento diferente. Na fisionomia, ele até parece um pouquinho com a ovelha, mas ele tem uma diferença ali, ele não tem lã, ele tem o pelo liso, o chifre dele é pontudo, certo? E ele tem um pouquinho de dificuldade de viver em comunidade. Ele dá cabeçada, ele não é muito legal, não é muito gente boa, não. E os pastores de cabras, de cabritos, eles têm um pouquinho mais de dificuldade, porque o bicho é teimoso, o bicho é brigão, não obedece, ele se acha autossuficiente, certo? Ele não tem não reconhece tanto assim a liderança. O pastor de cabra e bode, ele trata eles com mais rigor. Tá? Já a ovelha é fofinha, né, gente? Ovelha é fofinha, ovelha gosta de estar ali juntinho, a gente naquele aprisco de inverno, elas ficam todas juntinhas ali para ficar quentinho. É fofinha mesmo por causa da lã, não tem aquele cheiro de bode, né? Alguém aqui já sentiu o cheiro de bode?
tem aquele cheiro de bode. A ovelha é cheirosa. Eu achei que a Nenéia ia estar aqui. Vocês já deram um abraço na Nenéia? É cheirosa, né? A ovelha é cheirosa. É diferente. Mas a palavra diz que todos nós nascemos cabritos. Quer dizer, se o pastor Marcos Brito estivesse aqui, talvez ele ia... mas a gente nasce se a gente não nasce cabrito, a gente nasce uma ovelha meio rebelde, né? Mas eu creio que todos nós nascemos cabritos. Todos nós, graças ao princípio, ali quando nós escolhemos nos separar do propósito de Deus, quando nós escolhemos o pecado, a partir daquele momento lá, todo mundo nasceu cabritinho. Mas João Batista, no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele vê Jesus passando, ele reconhece o principal cordeiro e diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o milagre da salvação é esse. O sangue desse Cordeiro é tão poderoso que ele muda a espécie. Ele troca o caprino, ele muda o caprino e o torna um ovino. Somente o Senhor é capaz de fazer essa transformação. Mas como eu disse, tem caprino que se acha ovino. Tem caprino que se acha ovino. As ovelhas trans, essas não foram transformadas ainda. São bodes, cabras, cabritos, cabritas que escolheram dizer que são ovelhas e vivem aqui no meio das ovelhas. São trans porque realmente não passaram pela transformação do sangue do Cordeiro. Precisam de um grande esforço para se parecerem uma ovelha de verdade, mas as reais atitudes, motivações são, em essência, são o comportamento dos caprinos. Elas querem ter o próprio espaço ali no meio do rebanho, querem comandar, querem machucar, repelir, se rebelar, causar confusões, brigar com os outros e principalmente assumir o lugar das verdadeiras ovelhas. Irmãos, essa palavra é dura, né? Mas eu estou falando porque ela falou meu coração primeiro, tá? E fica muito mais confortável para uma ovelha falar do que para um pastor trazer. Porque vão achar que o pastor está bravo. Mas alguns de nós são assim. O papel dos nossos pastores não é o papel do pastor supremo, que no último dia vai separar as cabras das ovelhas. O papel deles é cuidar. Eles vão ter que cuidar de todo mundo, separar as confusões, curar as que foram feridas pelas ovelhas trans, resolver as questões que esses comportamentos causam. Na verdade, eles precisam amá-las também e orar por elas e aguardar o momento da transformação. Somente o Senhor sabe
e pode dizer: quem de nós aqui são ovelhas verdadeiras? Até lá, os nossos pastores vão cuidando, mas virá o dia da separação, como nós lemos aqui, que o pastor dos pastores vai separar as ovelhas dos caprinos, vai botar as ovelhas à direita e as cabras, os bodes, os cabritos à esquerda. E aí não tem mais volta. Queria pedir que o Ministério de Louvor viesse. Irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração, que eu faço parte desse rebanho. Não é no sentido de que os irmãos fiquem pensando: o irmão fulano é cabrito. Não. Até porque, quando nós não somos alimentados, quando nós não estamos aqui presentes nessa comunhão do rebanho, a gente começa a ter algumas atitudes da velha cabra, do velho bode. Começa a voltar o velho homem. O apóstolo Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. Nós precisamos ser alimentados todo o tempo, através da oração, através da palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. Pelo sangue remidor, sangue precioso, Senhor, que nos transformou. O sangue precioso, Senhor, que nos tornou, Senhor, ovelhas do Teu rebanho, Pai. Nós queremos, ó Pai, suplicar, Pai, que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor. Que o Senhor esteja sondando os nossos corações, ó Pai. Nos conhecendo, Senhor. Mostrando se há em nós, ó Pai, algum caminho mau. E nos guiando, Senhor, para o caminho eterno, Pai. Nós queremos pedir, ó Pai, suplicar, Senhor, que o Senhor continue conduzindo, Senhor, esses homens, ó Pai, mulheres, ó Pai, que foram chamados, ó Pai, que foram vocacionados, ó Pai, que o Senhor continue fortalecendo, Senhor, a vida, o coração deles, ó Pai, providenciando, Senhor, alimento, ó Pai, para eles em primeiro lugar, ó Pai, para que eles possam, Senhor, trazer, Senhor, para esse rebanho, ó Pai, que na verdade é Teu. Continua, Senhor, dando sabedoria, discernimento, Senhor. Continue, Senhor, mostrando o Teu propósito, ó Pai, para a vida de cada um deles, ó Pai. E nós, ó Pai, e nós, Senhor, nós, ovelhas, ó Pai, nós aqui, Senhor, que precisamos deste alimento, Pai, diariamente, que nós possamos, Senhor, valorizar, ó Pai, valorizar estar nesse rebanho,
Valorizar, Senhor, cada alimento, Senhor, que é trazido, Senhor, através dos teus servos, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Queremos pedir, Senhor, que nunca estejamos estáticos, ó Pai, na nossa vida contigo, Senhor, mas que possamos, ó Pai, a cada dia melhorar, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós suplicamos, ó Pai, pela ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, ó Pai. No nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.